Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um consultório de investimentos, onde a gente traz profissionais de altíssimo nível para conversar com vocês sobre investimentos e hoje internacionais. Hoje o bicho vai pegar, né, Gui? Aprendizado puro. Fala, Fábio. Aproveitando a semana pouco corrida, né, com investimentos fora, né, a gente vai trazer, vai ter um MBA, um MBA suíço, um MBA, enfim, vai ser um MBA global aqui. Vocês vão entender, porque o nosso convidado de hoje tem muita experiência com o cenário internacional, trabalhou no Private Bank do Bradesco e hoje ele é CEO da Fortune Wealth Management. Daniel Klein, seja muito bem-vindo, muito obrigado por topar o convite com a gente. Eu sei que você tem muita história, que eu estava vendo aqui o LinkedIn, pô, vai ser muito legal a conversa. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui, obrigado a todos que estão nos escutando também. Alright, Daniel, então para começar, você sempre quis trabalhar no mercado financeiro, como que você foi parar lá? Sim, então eu sempre tive um desejo de trabalhar no mercado financeiro. Eu comecei minha carreira na BMF, que é no centro de São Paulo. Eu pegava o metrô todo dia e eu gostava muito de fazer esse trajeto. E foi um sonho para mim trabalhar na BMF quando eu tinha 19, 20 anos. E o que me chamou a atenção na BMF era que era o pregão ao vivo. Então eu sentia aquela energia do mercado financeiro, das pessoas gritando, comprando e vendendo. Isso acabou me tocando, né? Acabei me identificando muito com essa energia do mercado financeiro. Eu sempre quis conhecer o mundo, eu sempre gostei de viajar. Então, realmente, minha vida toda eu sempre gostei, né, do mercado financeiro e hoje eu também gosto muito de trabalhar com isso. Muito legal. Explica para o pessoal, porque eles sabem que tem B3. Quando fala BMF, aí junta com o Bovespa, esse tipo, o pessoal já chegou com o B3, a grande maioria que é novo no mercado. O que era a BMF? O que você fazia na BMF? Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu estava na BMF e tinha a BMF e tinha a Bovespa, que eram duas empresas separadas que nem tinham ligação lá na época. E foi uma super experiência, realmente foi uma empresa de altíssimo nível lá atrás, pessoas muito boas, realmente foi uma baita experiência. Eu peguei justamente quando teve a fusão das duas empresas. Então, justamente quando anunciaram que iria ter essa fusão e juntar a equipe, e realmente foi a junção de duas ótimas empresas e a gente está vendo até hoje o resultado, né? Como que a empresa continuou crescendo e é uma das empresas que eu diria que é um exemplo aqui para o Brasil. E você, eu vi aqui que você pegou lá aquela fase, né, da B3, não. Pegou 2007, né? BMF 2007 foi do céu. E me conta como foi essa passagem. Você foi início da carreira lá e aí até depois emendar o papo com a Bolsa do Japão aqui, né? Que não foi tão ruim assim, né? Mas 2007 para 2008 foi horrível. Queria que você contasse essa experiência já ali na BMF. Sim. Então, quando eu estava na BMF, foi uma experiência boa, mas eu sentia falta de tomar as decisões. Porque a BMF era um lugar que executava as operações de outras pessoas que tomavam as decisões e falavam, compra, vende. Então, eu sentia a vontade de estar na ponta da pessoa que toma a decisão, né? Se eu vou querer comprar ou vender uma ação. Então, por isso que eu acabei indo para a Suíça. Na época, a Suíça era o berço de Private Banking, de Wealth Management. E eu queria ir para um lugar que fosse o melhor lugar para começar minha carreira, né, em Private Banking e Wealth Management. Então, eu poderia ir para Londres, poderia ir para Nova York, mas eu achei que a Suíça era um lugar, que era o berço. E é um lugar que, na época, pouca gente queria morar em Genebra. É muito legal morar em Londres, muito legal morar em Nova York, mas em Genebra ninguém queria morar. Então, é mais uma questão também, eu vi que a competição foi menor de encontrar um trabalho em Genebra do que trabalhar em Nova York e Londres como meu primeiro emprego, né, numa área de tomada de decisão de investimento. E realmente foi uma ótima experiência. Então, eu acabei indo para Genebra. E aí, quando veio a crise de 2008, eu já estava morando em Genebra, na Suíça. Você não estava aqui. Então eu vi de camarote a crise de 2008, porque em 2008 o Brasil ele sofreu, mas não sofreu tanto assim, porque estava passando por um momento muito bom o Brasil, lá em 2007, 2008. Commodities explodindo, Vale, Petro, só subindo. Então quem tinha os investimentos no Brasil acabou indo muito bem. Quem estava lá fora, que acabou sofrendo demais. E foi um grande aprendizado. Esse foi, acho que, o maior aprendizado da minha vida foi a crise de 2008.
porque lá a gente tinha investimentos na Lehman Brothers, que faliu. A gente tinha investimentos no Washington Mutual, que era um banco menor nos Estados Unidos, que também foi adquirido pelo JP Morgan. A gente tinha investimentos na Bear Stearns, que foi adquirido pela Merrill Lynch. Lema. Então, quer dizer, eu acabei vendo de camarote, né, todos os problemas, né, do mercado financeiro, mas isso foi, acho que o maior aprendizado que eu tive na minha vida, de identificar onde que a gente consegue ver os riscos, né, dos problemas que podem acontecer, porque quando você toma uma decisão que está tudo bem, está tudo indo bem, mil maravilhas, então às vezes você nem olha o risco direito e fala, vamos comprar, isso está bem, mas quando você começa a ver que, quando você conhece os riscos, aí você consegue tomar uma decisão melhor, quando o mar está calmo, já pensando que pode vir uma tempestade e já se prepara antes, né? Não espera vir a tempestade para tomar as decisões. E aí só pegando o gancho também, que essa segunda-feira foi um evento que lembrou, né, essas crises que sempre acontecem, mas já fazia alguns meses que o mercado estava calmo demais, mas na segunda-feira foi um dia que não se vê com tanta frequência. Não foi que nem em rápido. 2020, mas também começou na Ásia, né? Dor de Os- barriga. Exatamente. Foi Que o Bitcoin foi um domingo já, derrubou. No Bitcoin caiu quanto? 50%? Não sei. Não, foi negócio. bastante, foi uns 10, 15%. Ah, não, já. não foi tanto assim. 50%. Não, ele já estava caindo já. Aham. o E Bitcoin aí? ele foi de 67 mil Isso. para 50 e poucos Eu vi mil. que a gente conseguiu comprar $49 mil agora. Ah, é? Bateu, acho, de madrugada, depois voltou Isso, pra foi galera. bem rápido. Então, a reserva de valor, né, não, pessoal? Eu Toma tenho cuidado. aquele. Tem eu que tenho ter. lá, eu tenho aquele Toma cuidado Hash com isso. 11 lá, que é um. Assim que é a sexta, mas amontoado. é É, porque- principalmente Bitcoin. Essa é, É pouquinho. aí o pessoal falava que reflete primeiro lá, porque é diário toda hora, e a bolsa na segunda-feira. E segunda-feira foi um. Até que eu achei que seria pior, não? O Ibovespa, o próprio dólar subiu bem, mas Que foi muito rápido. foi rápido. Porque a bolsa no Japão, o Nikkei caiu 12%. E para a bolsa no Japão cair 12% não é brincadeira, é um movimento forte. Sendo que o Japão é uma das maiores economias do mundo. Você tem Estados Unidos, Europa, Japão. Então, isso aqui muda com o humor do mercado. Né? Você tem uma correção tão forte na bolsa japonesa. Então, esse foi um movimento que você vê poucas vezes na vida, sabe? O Japão, igual aqui no Brasil, cai 12% já é muito, mas a bolsa no Japão, uma economia muito mais envolvida, e cair 12 não é tão simples assim, mas foi rápido, né? Porque foi um evento mais técnico, então caiu e subiu, então foi algo muito rápido esse movimento. E essa sua experiência lá na Suíça, inclusive, era mais assim, era de wealth management ou era mais de asset manager lá? Sim, então lá na Suíça era mais de wealth management. Tá bom. Era uma que chama, em inglês chama External Asset Manager, que era um escritório externo do HSBC Suíça, que cuidava, né, de grandes fortunas, de brasileiros principalmente que tinham recursos lá no exterior. Tá bom. E depois também a empresa também abriu fundos, então também foi para a parte de asset management. De asset management, tá. De fundos de renda fixa, de ações, multimercados, também acabou seguindo nessa linha. Então tive uma experiência mais em wealth management, mas sempre também com o pé no asset management, na gestão de fundos também. E os serviços que você lá prestava com o escritório lá, que você trabalhou, prestava, eles diferem muito aqui do Brasil? Assim, tem peculiaridades? Como que era a dinâmica lá comparado aqui? Sim, então o mercado brasileiro, ele é muito voltado para o Brasil, até porque um brasileiro não consegue abrir uma conta no Bradesco, que investindo no exterior tem que abrir uma conta lá fora. Então, isso naturalmente faz com que o mercado brasileiro fique muito focado em Brasil. Naturalmente, quando você mora fora, quando você trabalha fora, você já está vivendo e respirando o mercado internacional, então isso aqui acaba ajudando. E como banker suíço, também tinha todo aquele prestígio, né, de banker, de toda aquela imagem que você passava para os clientes. Então, o cliente viajava, fazia reserva em hotel, fazia tudo do melhor possível. Então, isso tudo eu acabei aprendendo bastante também na Suíça. Todo esse tratamento que você tem com o tratamento certo com os investidores. Legal. Maravilha. Quando a gente olha para os índices, a gente vê que, muita gente queria ter um sonho de morar na Suíça, pelo que tem lá, índices de liberdade. O que fez você voltar? Sim. Então, eu gosto muito do Brasil e quando eu morei lá, a experiência profissional foi muito boa, mas pessoalmente eu não gostei tanto de morar lá na Suíça. É uma cultura muito diferente da cultura brasileira.
Então, com todos os desafios que a gente tem aqui no Brasil, eu gosto muito de morar no Brasil, estou muito feliz aqui. Então, foi mais uma questão pessoal mesmo, que eu quis voltar a morar no Brasil. E como eu tive uma baita experiência no mercado offshore, internacional, então eu falei, então vamos, deixa eu já continuar me diferenciando. Então, eu procurei aqui no Brasil um lugar que eu conseguisse trabalhar na área internacional, alavancando meu conhecimento e a experiência que eu tive na área internacional. E foi onde eu acabei... E aí chegou o Bradesco. Como que foi entrar no Bradesco lá? Já é 2011. Como que você viu o momento do banco lá atrás e como foi a experiência no Private? Sim. Então eu trabalhei, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei quase 10 anos no Bradesco. Eu sempre fiquei focado na área internacional. Então eu comecei trabalhando na Suíça com 21 anos, né? Eu era bem jovem, comecei lá e trabalhava sábado à noite, trabalhava domingo, trabalhava bastante, até porque não tinha mais o que fazer, né? Então não tenho o que fazer, então vamos para o escritório trabalhar. Mas era comum eu estar domingo no escritório trabalhando e sempre tinha o que fazer, aprender, e foi muito legal. E aí quando eu vim para o Bradesco, eu acho que o Bradesco, né, reconheceu essa experiência que eu tinha da parte internacional, então eles gostaram muito que eu fui lá trabalhar, me trataram super bem, eu conheci super bem a equipe do Bradesco, tive uma ótima experiência com todo mundo. E eu acabei crescendo bastante no Bradesco, nessa parte internacional. E eu acho que foi bom para os dois lados, né? Para mim, que eu estava crescendo na carreira, e para o Bradesco, que também foi crescendo na área internacional e também acabou indo muito bem. Então, os resultados foram muito bons, o crescimento do Private na área internacional. Tudo isso foi muito interessante. O que você mais gostava lá no Bradesco? Então, no Bradesco eu também trabalhava muito, eu viajava bastante, eu tinha a minha atuação principal em São Paulo, mas eu também tinha épocas que fui responsável pelo Rio de Janeiro, tinha épocas que eu fui responsável pelo Sul, tudo com foco internacional, com clientes que queriam investir, queriam ter exposição no exterior, eu já fui responsável pelo Norte, Nordeste, então eu acabava também viajando bastante. E é um banco que é muito grande aqui no Brasil, muito importante. Então, isso eu gostava muito de trabalhar num lugar forte, que tinha uma confiança muito grande. Você chega para um cliente e fala, estou no Bradesco, as portas estão abertas, né? Todo mundo quer trabalhar com o Bradesco, com o banco. Então, isso aqui acaba abrindo todas as portas, porque no mundo de investimento a confiança é o fator principal, no final das contas. Então, isso o Bradesco tem e cuida disso, né, com muito cuidado. E você lá, assim, na divisão, você cuidava de clientes, porque lá tem a divisão, lá tem Ultra High, enfim. Como é que ficava a divisão da sua carteira? E aproveitando, né, depois dessa resposta também, se você puder me falar pra gente, como é que era a aceitação, dependendo ali não sei se isso era um fator determinante, né, dependendo do AUM do cliente, a aceitação para o offshore, né? Porque você passou lá 2011 até 2019, né? Às vezes para esse público não, já era normal, porque agora todo mundo abre conta, né, varejão, tá todo mundo ofertando. Quando eu fiz Bar Mitzvah, que é aniversário de 13 anos judaico, então eu ganhei do meu tio ações da Petrobras. Eu ganhei, o meu tio avô, ele me deu, eu lembro, ficou muito marcado isso em mim, que ele me deu ações da Petrobras. E aí eu tinha um cliente que ele falou, eu quero dar para o meu neto ações. Mas ele não falou Petrobras, não falou da Vale, ele falou ações da Google. Isso foi lá atrás. Isso foi um baita presente, né? Porque você olha nos últimos 10 anos, a ação da Google explodiu. A Petro também foi bem, também foi bom. Não foi também foi bem. Então, eu vi que, né, começou a mudar esse mindset, né, essa visão dos brasileiros que já queriam né, diversificar, ir para o exterior, ter exposição fora. E aí começou a ter os BDRs aqui no Brasil, começou a ter fundos que investem lá fora, começou a ter brasileiros que investem lá fora, começou a ter, né, foi um momento que o investidor brasileiro começou a pensar de uma forma internacional. Show de bola. Aí chega 2019, você quer empreender. O que fez você querer empreender? Sair do banco tão consolidado, numa posição ótima? Sim, sim. Então, eu sempre quis, né, eu tinha esse desejo de empreender, de começar algo que
que conseguisse voar longe, né? Que não tivesse limite no meu crescimento. Às vezes, quando você está numa grande organização, você tem um limite até onde você consegue chegar. Então, eu queria, né, conseguir voar um pouco mais longe do que muitas vezes é possível. Então, eu acabei, né, começando a pensar como eu posso empreender, como eu posso seguir um caminho que eu conseguisse, né, alcançar os desafios pessoais que eu queria. E aí foi nessa época que eu tive contato com a pessoa que me contratou lá quando eu tinha 21 anos, que hoje é meu sócio, né, que é o fundador da Fortune, que é o Simon Khalili. E aí ele falou que queria montar um escritório aqui no Brasil, eu também queria sair. Então, aí a gente falou, então, tá bom, vamos abrir o escritório, vamos abrir uma gestora aqui no Brasil, parte do grupo. Legal. E aí foi lá que começou essas conversas e foi bastante, né, foi um tempo até não é fácil mesmo quando você deixar, né, depois de tantos anos uma casa boa com um bom sentimento, né? Sim. Não é fácil você sair, começar uma coisa do zero. E foi muito desafiador, né? No Bradesco era reuniões, comitês, para cá, para lá toda hora. Fazer tudo de um pouco também, né? Fazer tudo. Aí chega uma hora, no primeiro dia, né? Você tem que alugar mesa, cadeira. E o telefone. O que mais me deixava ansioso era que o telefone não tocava, sabe? Não, quer dizer, não tá, sabe? Você precisa, não, né, cai começar. No call, né? Então foi bem desafiador, sim. Foi bem desafiador. E isso foi em novembro. E aí, em março, já teve a pandemia. Como que foi isso? 4 meses depois. Então, esse foi um grande desafio também, porque imagina você deixa uma coisa, né, você vai buscar uma coisa nova, você vai empreender, e 4 meses depois já vem uma tempestade, né, gigantesca, né? Uma tempestade realmente forte, foi forte, né? Todo mundo aqui presenciou. Sim. Então foi muito desafiador, mas me lembrou 2008 tudo isso. Então, na pandemia, realmente foi a época que, quando tem uma crise como essa, e depois que eu passei por 2008, eu percebi que é nesses momentos de estresse que é onde aparecem as oportunidades, com melhor risco-retorno. Então, eu trabalhei muito na pandemia. Realmente eu estava focado, estava com as telas ligadas, trabalhando e vendo as oportunidades, porque as oportunidades que estavam aparecendo na pandemia não iriam aparecer depois. Então, realmente, por isso que eu falei que o maior aprendizado foi em 2008, porque nesses momentos que tem esse estresse, né, de mercado, que é onde ativos de muito boa qualidade começam a ser negociados com grandes descontos, e a hora que você tem que estar bem atento para falar agora vamos de uma forma cirúrgica, vamos aumentar o risco ou não. Então acabou sendo uma época muito boa, né, em termos profissionais, em termos financeiros. Os clientes também foram muito bem no ano da pandemia, os investidores. Então acabou sendo um bom... No final do ano, né? No final do ano. Se tirar foto no meio, aí é melhor não lembrar, né? Porque foram épocas muito difíceis. Então, óbvio que na hora, né, você fala, eu comecei um negócio novo, às vezes, né, bate aquele insegurança. Será que bem agora? Eu esperei 10 anos para empreender e agora né, perdi tudo, mas acho que Deus também acaba mostrando o caminho e no final acabou sendo muito bom. Maravilha. E não, já um desafio, né? Na verdade, até é engraçado, né? Porque você, lá no começo da carreira, já pegou... E depois, quando foi empreender, pegou outra crise que acho que, assim, não foi tão... Se eu fosse avaliar, não foi tão ruim, longa quanto a de 2008, que até hoje... A gente tem resquício dela, né? E eu queria entender, Daniel, como é que é o processo lá de... Chega um cliente, obviamente vocês atendem que tipo de target e como é que funciona o relacionamento com esse cliente, né? Quais são os serviços que vocês prestam e como que é o modus operandi de vocês? Porque deve ser, obviamente, tem muitas interseções com outros, mas tem sempre um DNA de vocês, né? Então, eu queria saber qual que é o diferencial de vocês. Sim, então a gente começou na Fortune, aqui no Brasil, fazendo Wealth Management, carteira administrada, offshore. Mas há 2 anos atrás a gente criou aqui no Brasil 3 fundos. E os 3 têm um pé internacional, têm uma visão internacional. Tá. Então,
O fundo que a gente colocou um foco maior foi um fundo de renda fixa, que a gente começou há 2 anos atrás, com um seed money inicial. E esse fundo de renda fixa, a gente... o objetivo dele é fazer arbitragem. Eu estou comentando do fundo porque o fundo é meio que um cartão de visita que mostra a nossa performance, mostra um pouco da nossa cabeça. Lucão, consegue colocar o site aqui da Fortune? A gente coloca aqui na tela também para mostrar para o pessoal, mas pode comentar aqui. Ó. Tá aí já. Exatamente. E, então, tá ali a gente asset, tem a né? parte de Wealth Management, tem a parte de Asset Management, que é o Fortune Credit Opportunities, que a a começou um pouco mais de 2 anos atrás. Isso no Asset Management privado. Isso. O segundo, Fortune Credit, isso. Esse foi o primeiro de crédito, isso? Exatamente. Exatamente. Então, a gente, como é uma casa que tem uma expertise global, e global também inclui Brasil, então a gente falou, vamos criar um fundo aqui no Brasil que conseguisse aplicar as nossas estratégias tanto no Brasil quanto no exterior. Então a gente fez esse produto que reflete muito a cabeça da nossa casa. Eu estou comentando de renda fixa também, porque como os juros subiram muito no mundo todo, no Brasil, Estados Unidos, na Europa, só no Japão que não subiu ainda. Então, as maiores oportunidades hoje, quando a gente vê tão em renda fixa, olhando para o risco-retorno, você tem também ações, inteligência artificial, que a gente pode também falar um pouco. Mas então a gente deu um foco maior para esse fundo de renda fixa, mas aqui não é, a gente, como a gente pensa, não é uma renda fixa para comprar uma debenture ou comprar um bond e esquecer e tal. A gente é uma casa que pensa muito em valor relativo. O que é valor relativo? É onde você consegue enxergar um valor maior. Eu vou dar um exemplo para explicar melhor. Então, vamos supor que você tem a Petrobras. Você tem uma debenture da Petrobras aqui no Brasil e você tem um bond da Petrobras lá fora. Então, a gente avalia, será que vale a pena comprar o bond em dólares e fazer o hedge para o real? Será que vale a pena comprar o bond em libra? Ou será que vale a pena comprar o papel aqui no Brasil em reais? Porque a oferta e demanda, às vezes em diferentes moedas, muda. Então, às vezes, um papel da Petrobras em libra, em pounds, em inglês, você tem menos demanda, então o preço está mais interessante do que um papel em dólares ou em reais. Então a gente é uma casa que pensa muito em valor relativo, então a gente faz uma alocação ativa dentro de renda fixa. Então a gente usa uma expertise maior para conseguir extrair um retorno mais interessante. E tem bastante oportunidade de arbitragem? Vocês enxergam bastante coisa? Então tem bastante coisa, sim. O mercado não é tão eficiente assim. Então a gente compra muito bonds em euro, faz o hedge, compra bonds em dólares, faz o hedge, compra aqui no Brasil. Então tem vários exemplos e aqui como no Brasil o mercado de debentures ele não é tão líquido assim, então às vezes demora mais para refletir os movimentos. Então nos Estados Unidos você compra e vende uma debenture às vezes quase como uma ação. Você compra rápido, vende rápido. É muito líquido o mercado lá fora. Aqui no Brasil não é tão líquido. Então, lá fora a gente consegue fazer essa gestão mais rápida da parte de renda fixa. Muito bom. O mercado de bonds municipais americanos sei lá quantas vezes a bolsa brasileira. Assim, um negócio meio assustador, né? Mas, deixa eu só finalizar essa pergunta. E você, para fazer isso, tem que ter uma equipe dedicada, né? Porque não é uma coisa tão simples, do mundo todo. Né? Como é que está estruturada a equipe lá? Exatamente. Então, a gente faz parte do grupo Fortune, que tem uma holding em Londres, na Inglaterra. Tem um escritório na Suíça, em Genebra, que começou em 2007. Tem um escritório em Israel, que foi fundado em 2014. E a gente abriu escritório aqui no Brasil. Então é uma equipe no grupo tem 50 pessoas na equipe toda e a gente está muito atento às oportunidades dos mercados. A gente é uma equipe pequena, até eu diria, mas a gente é uma casa muito focada em resultado, é muito objetiva, A gente não essa foi a parte que eu não aprendi da Suíça, de viajar com cliente, de jogar golfe com cliente. A gente não faz isso. A gente é muito focado em resultado, muito focado em identificar boas oportunidades dos mercados. Ou seja, concierge não tem lá.
Não. Tem, mas, mas não é... eu diria que não é... Não, se algum cliente quer ter um bom concierge, ele não vai vir trabalhar com a gente. Tá bom. Não, essa brincadeira. Sim. Muito bom. Agora, eu vou começar a falar da classe de ativos um pouco para mostrar ao pessoal o que tem lá fora. Vamos começar pelo bonde americano. É bom investir, até o Gui trouxe municipal, o do governo, vocês aplicam bastante? Como Sim, que é? Sim. Então, só para dar uma introdução, Claro. antes, eu acho que muitas pessoas podem achar a renda fixa uma coisa boring, né? Uma coisa chata, uma coisa que não vou. Deixa eu comprar uma ação da Nvidia e compra e vende, né? Faz e tal. Ela porque tem muita matemática, mas ok. Tem muita matemática, mas é um mercado que é muito rápido, você tem muita liquidez e é um mercado que você consegue ter bons rendimentos e você tem uma proteção, né? Que no final você sabe que tem um risco de crédito por trás. Então, o que eu gosto de renda fixa é que você consegue ganhar, né, dinheiro nessa arbitragem ou na marcação ao mercado dos papéis. E você tem também uma segurança do crédito do emissor, que você sabe, se você compra um papel de 5 anos, daqui 5 anos você vai ter o dinheiro de volta se a empresa não quebrar. Então, enquanto você compra uma ação, né, daqui 5 anos a ação pode estar aqui, pode estar lá. Então, é outra análise, mas eu estou falando isso porque renda fixa é algo que tem muito que ser explorado. E quando você faz as contas, você pensa de uma forma estratégica, realmente é um lugar bem interessante para estar alocado. Eu peguei isso aí no próprio CFA. A parte de renda fixa é muito mais complexa e difícil do que equity. Sim, Né? sim. Porque as contas são mais difíceis, é um mercado mais complexo, as pessoas costumam ter essa noção só depois que conhecem, porque acham que sempre ações é mais complicado, equities, mas renda fixa tem um mercado enorme. Sim. Né? E como que é investir nas empresas? Você pode investir, é um bond também que chama quando é empresa americana. Sim. Então, nos Estados Unidos, né, em bonds ou também em qualquer lugar do mundo, você tem os bonds, que é debenture, né? Você consegue investir em bonds do governo americano, você consegue investir em bonds de municípios, dá para investir em bonds de empresas, dá para investir em bonds de mercados emergentes, high yield, investment grade, você tem vários... cat bonds, de catástrofe, né? Não sei se vocês já analisaram depois. Você tem o convertible bonds, que são bonds conversíveis, você tem bonds que pagam inflação mais, você tem um oceano de oportunidades. E eu estava hoje vendo, por acaso, que nos últimos 5 anos, quem comprou treasuries, papéis de renda fixa, do governo americano, de longo prazo, nos últimos 5 anos perdeu 20%. Caiu 20%. Então, isso aqui já mostra como... Né, acho que a pessoa poderia pensar, se eu comprei treasuries do governo americano há 5 anos atrás, eu estaria ganhando dinheiro hoje. Mas, ao contrário, está perdendo e bastante. Porque os juros subiram em 2022 e todos esses papéis na marcação ao mercado acabaram sofrendo bastante do governo americano. E, nominal, então, você está falando, nominal, né? e já com os juros também, incluindo o total return, que é o retorno absoluto, nominal, e os juros que já também já recebeu nesses últimos 5 anos, não compensou. Porque o governo americano emitiu papéis com juros de 1% ao ano, fixos para 30 anos. Isso até fez com que aqueles bancos quebrassem nos Estados Unidos, como aquele Silicon Valley Bank, porque esses papéis de longo prazo, com juro de 1%, 2%, eles despencaram. Em 2022 chegaram a cair 30%. Então, quem estava comprado nesses papéis, que eram, por exemplo, esses bancos menores, eles acabaram sofrendo bastante na tesouraria, marcação, no dinheiro proprietário do banco, na marcação mercado. E aí onde você teve esses eventos. Então, você tem os bônus do governo, você tem empresas, mas no final tudo é renda fixa, no final é tudo o mesmo princípio, né? Que é papéis de renda fixa. Tem até, eu ouvi falar que aqueles bons que você pode resgatar em outra moeda, né? Então, tá comprado em dólar, mas você pode escolher uma opção que são com opções embutidas, né? Se eu não me engano. O que cresceu bastante ultimamente são bonds que são os cocos, que se chama. Que aqui no Brasil também, letra financeira subordinada, mas as pessoas compram ou esse título aqui no Brasil nem sabem do que tem lá dentro. Mas quem passou por 2008 na crise sabe o que pode acontecer com esses papéis. Então, são papéis que o banco pode converter para ação
se o nível de capital ficar abaixo da Basileia 3, ou o banco pode ter simplesmente um haircut, que é cortar o principal. Então, esses papéis cresceram bastante, tanto que o Itaú fez emissão offshore, o Bradesco fez emissão local, o BTG fez emissão, o Banco do Brasil fez algumas emissões, o Banco Votorantim também tinha uma emissão. Os bancos todos, quase todos os bancos brasileiros fizeram essas emissões. Sim. Os bancos europeus também fizeram bastante dessas emissões. Então, isso aqui cresceu bastante, essa classe que são papéis normalmente perpétuos. Sim. Que são parecidos com uma ação preferencial, que são papéis perpétuos com um cupom de 8%, 9%, mas que o retorno é alto, mas que se tem algum problema no balanço do banco, esse papel pode ter problema, que foi o que aconteceu com o Credit Suisse há pouco tempo atrás. E essas taxas globais se mantendo em alta, te afeta muito? Porque tira dinheiro de equity, as renda fixa ficam mais atrativas, menos atrativas. Como que é esse cenário para você, que é um cenário novo, né? É um novo normal também, ficar em alta? Você acha que vai ficar bom tempo? Sim. Então, realmente isso surpreendeu o mercado em 2022, quando as taxas de juros começaram a subir. Eu acho que tem que dar um passo para trás, né, em resumo, que é a pandemia. A pandemia mudou a dinâmica de mercado, né? Os bancos centrais emitiram muito dinheiro, injetaram muito dinheiro na economia. Eu sou americano, por exemplo, eu nunca morei nos Estados Unidos e eu recebi cheques de $1.000, $2.000 só por ser americano na pandemia. E eles, né, então realmente eles foram, isso chama helicopter money, que é quando você dá dinheiro, né, no helicóptero direto para a pessoa física. Então eles exageraram, né, os bancos centrais. Um pouquinho. Até porque quando já tinha saído a vacina e os resultados já estavam vindo, né, melhores da pandemia, os bancos centrais foram e continuaram emitindo e gastando. Os Estados Unidos, Europa, Inglaterra, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra. Sim. Então, exageraram na dose e a inflação saiu de controle. Em 2022 foi um ano bem difícil. E aí os bancos centrais tiveram que subir os juros e para conter essa inflação. Então o Banco Central americano atrasou para subir os juros, porque eles não achavam que a inflação ia explodir do jeito que explodiu. E eles subiram os juros 5,25%, 5,5%, que é uma taxa alta. O financiamento imobiliário nos Estados Unidos, até antes da pandemia, custava 3% para 30 anos. Isso era muito comum nos Estados Unidos. Muita gente fez isso. Comprou um apartamento nos Estados Unidos, em Nova York, Miami, fez um financiamento imobiliário de 30 anos pagando 3% ao ano, que é muito barato. Sim. Isso criou toda uma... o mercado de real estate imobiliário nos Estados Unidos foi muito forte por conta disso. As pessoas se alavancavam, compravam. E foi, né? O mercado foi. A gente viu os preços dos imóveis subindo bastante, os fundos imobiliários nos Estados Unidos também subiram. Mas hoje, o custo foi para 7% ao ano. Então, o financiamento imobiliário que custava 3%, hoje custa 7%, que para um americano é inviável você pagar 7% de financiamento. Então, os juros chegaram para um patamar que realmente foram muito altos, até do que se esperava, muito mais altos do que se esperava. E a economia americana surpreendeu. Mesmo com isso, o mercado continuou crescendo, gerando emprego. E mesmo o mercado imobiliário, ele foi bem. O setor de imóveis comerciais nos Estados Unidos é um mercado que está com problema, mas o residencial, o industrial, os outros estão bem. Então, todo mundo ficou surpreendido como os Estados Unidos conseguiu passar por essa alta de juros de uma forma tão positiva. E agora, né, a gente já está vendo agora o Fed atrasado para cair os juros, né? Então por isso que o mercado também ficou meio volátil por conta disso, porque com esses juros tão altos realmente é inviável. O financiamento imobiliário de 7% nos Estados Unidos é muito alto. Mesmo aqui no Brasil, o CDI tão alto assim, também trava a economia. Então chega um ponto que você precisa baixar os juros para deixar a economia navegando de uma forma natural. E isso é o que está todo mundo aguardando, né? Ver os dados de inflação vindo para baixo, e vieram para baixo.
Mas agora no dia 13, né, vai ter um dado de CPI que está todo mundo de olho para ver se realmente se vai carimbar, para ver se a inflação realmente já está vindo mais para baixo nos Estados Unidos. Isso você fala assim, tem até uma teoria, chama teoria moderna monetária, né? Até na pandemia teve ex-ministro da Fazenda falando abertamente que pode imprimir dinheiro que não gera inflação. Né? Sim. Não sei se você lembra disso. Sim. E a da teoria moderna tem um pouco alguns papers do Lara Rezende falando nisso, né? Não vou entrar no mérito aqui. Sim. Falando dessa questão, né? E, de fato, você colocou lá na pandemia, já em 2008 já foi uma impressão de dinheiro a todo vapor, mas por aquela questão que o presidente do Banco Central lá americano falou, cara, não sei lidar com deflação, imprime. Imprime com inflação, a gente sabe trabalhar. Sim. O Japão é um caso daquele que nunca... O Japão é um caso muito fatídico, porque tinha deflação, e ninguém, né, o cara fazia esse helicóptero, né, colocava dinheiro, dava dinheiro, os caras não gastavam. E eu tinha uma teoria para resolver o problema do Japão, era só colocar, sei lá, 20% de brasileiro lá, que a inflação ia dar dinheiro que esses caras vão gastar, né? Sim. Mas enfim, e olhando esse cenário, porque depois a gente viu que imprimiu dinheiro e, saiu de controle. E eu lembro que tinha até o André Jacurski, ele falou numa palestra dele que, por conta das taxas de juros baixas, sei lá, metade do S&P não era para existir, porque só existe porque a taxa de juros é baixa e o dinheiro tem que ir para algum lugar. Sim. Vocês viram, assim, lá na Fortune, né, você deve ter o pessoal economista e tal, esse cenário esse aumento de juros, porque eu achei que ia quebrar tudo quando começasse a aumentar juros americanos, porque o balanço do Banco Central americano é uma coisa assim, né, assombrosa. Sim. E no final aconteceu, foi surpresa para vocês? O que vocês estavam prevendo? Porque ia ter uma outra crise global, Sim. com aumento de juros. Como é que foi essa dinâmica lá dentro? Então, quando acontece evento como esses, o que a gente tenta procurar são empresas que vão se consolidar na liderança nesses cenários mais difíceis e que vão sair disso de uma forma mais forte. Sim. Então, quando os juros subiram, as empresas de growth, que eram aquelas empresas que estavam crescendo, mas que tinham que se financiar né, com recursos de terceiros, aí foi uma catástrofe. Né? Aí realmente foi triste. Empresas que ainda estavam começando, né, essa inovação, isso foi muito difícil. Elas caíram 50%, 70%, 80%, 90%, algumas caíram e quebraram. Então, essas empresas tiveram problemas, mas o que a gente busca, né, nesses momentos é encontrar as empresas que conseguem se beneficiar disso. Isso, quem pensa também dessa forma é o Bill Ackman, no fundo da Pershing, que eu lembro bem de uma carta que ele escreveu no meio da pandemia, onde ele né, tem essa tese, ele aplicou essa tese e foi muito bem, que é buscar na pandemia as empresas que são líderes dos setores, as empresas que conseguem se beneficiar de uma crise assim, que saem mais fortes lá na frente. Então, essas empresas que são as líderes, por exemplo, Google, então, elas saem de uma crise como essa muito mais forte, porque as empresas menores vão quebrando, elas vão comprando as que querem, as que têm boa qualidade. De muitas compras, né? Vão se consolidando na liderança. E aí, quando passa esse terremoto, aí elas saem muito mais forte. Tá certo que no primeiro momento tudo cai, porque o investidor pensa, crise, risk off, né, não quero ter risco, vende tudo. Como até o ouro, né, caiu agora também. Então, quando o humor do mercado muda, então o pessoal vende tudo. Mas aí você tem que pensar, quais são os ativos que vão subir em um segundo momento, que justamente são essas empresas que se consolidam e que saem mais fortes de uma crise como essa. E ultimamente a gente também ficou bem focado em inteligência artificial também. Verdade. Então a gente tem um escritório lá em Israel há um ano ou mais até atrás. Um dos gestores lá de Israel, ele já cantava a bola da NVIDIA, falando aqui. Se a gente pensava, como investir em inteligência artificial? Né? Então qual o melhor cavalo para escolher? Então a nossa cabeça lá atrás foi... Não vamos tentar acertar quem vai ser o cavalo que vai acertar a tecnologia, se vai ser o ChatGPT, se vai ser a empresa do Google, se vai ser qual. A gente investiu nas empresas de semicondutores,
Porque independente de qual empresa conseguir Vão se gastar consolidar, eles vão gastar dinheiro para comprar os chips, os semicondutores. Então a gente, lá atrás, já comprou, e todos os clientes nossos têm isso, que são os semicondutores. Sim. Isso a gente comprou lá atrás. Agora teve uma correção forte, mas ainda assim está bem acima dos níveis que estavam lá atrás. E também, então, mesmo em momentos que a gente viveu nos últimos meses mais difíceis, esse tema de inteligência artificial foi muito forte. E a gente acredita que a gente ainda está no início de uma grande revolução da inteligência artificial. Ainda é o início. A gente está começando a utilizar, mas isso vai cada vez crescer mais. E então isso é uma tese que a gente tem. Hoje está passando por um momento muito incerto por conta da volatilidade, e os investidores estão se questionando: será que as ações subiram mais do que deveriam? No final do mês vai ter o resultado da NVIDIA, que é a empresa líder no setor, e mais do que o resultado em si, vai ser como a empresa vai mencionar, como eles vão se comunicar com o mercado, se realmente essa grande demanda ainda continua ou se desaqueceu um pouco. Então esse vai ser o grande... E vocês ainda veem essa tese como uma tese ainda que faz sentido? A gente vê numa tese de longo prazo, mas no curto prazo é incerto. Porque se a NVIDIA vem resultado um pouco pior, a ação pode cair 15%. Então, hoje é um momento mais incerto, mas a longo prazo a gente acredita que a gente ainda está no início de uma grande revolução de inteligência artificial. Show. E como que vocês viram o Buffett vendendo as ações da Apple com caixa grande? Você está olhando ali que está... Sim. Ele preocupa, né? Muito dinheiro em caixa. Primeiro, o timing realmente impressionou da Berkshire. É verdade. Não, ali... A gente comprou na pandemia as ações da Berkshire como um play de value, porque estava muito barata, a gente comprou. A gente vendeu as ações da Berkshire há uns 3 meses atrás, mais ou menos. Realizou lucro porque é uma ação que tinha um prêmio sobre o valor patrimonial. Eles acertaram o timing dessa venda, mas muita gente fala, então a ação da Apple já era, ficou para trás, mas é que eles tinham uma posição tão concentrada em Apple que eles cortaram, porque já começou a ficar desproporcional no tamanho da Berkshire, o que eles tinham de Apple. Então, ainda hoje, mesmo que eles cortaram 50%, dos 320 bi que eles têm em empresas listadas, 80 bi ainda estão na Apple. Então, a Apple representa um pouco menos de 1/3 ainda dos investimentos que a Berkshire tem. Então, ainda é a maior posição da Berkshire. E foi um movimento de realização de lucro em um bom timing, mas não é que já ainda era Apple, vende Apple. Ainda continua sendo a maior posição da Berkshire, mas a gente não tem Berkshire porque a gente tem um prêmio, não tem desconto. Não tem desconto. E qual veículo de você? Porque você falou do veículo de crédito para pegar as arbitragens e toda aquela estratégia. Qual que são os outros veículos que eu posso pegar? E se a pessoa precisa ser cliente da Fortune, ou ele pode comprar numa plataforma, vocês distribuem também? Sim. Então, só o último gancho só para pegar o gancho do Fortune Credit, também desse primeiro fundo, a gente abriu um certificado offshore. Como a Fortune tem clientes na Europa, fora do Brasil, então a gente abriu um fundo espelho na Europa do nosso fundo brasileiro. Então, hoje um cliente francês, um investidor francês, ele quer comprar um fundo em reais no Brasil com um yield interessante, então ele consegue comprar o nosso certificado offshore, que é um espelho do nosso fundo local. A gente foi a primeira empresa no Brasil a criar um feeder, a criar um certificado offshore para abrir o caminho para investidores internacionais aplicarem aqui no Brasil. E levou um bom tempo para fazer isso, mas a gente fez. Então, isso também foi algo interessante que a gente fez na empresa. Mas aí a gente tem o Fortune Credit Opportunities, que é focado em renda fixa. Tem o Fortune Global Opportunities, que é um fundo que aí é um fundo que faz também renda variável, que faz renda fixa. É um fundo fosse um multimercado. Multimercado, exatamente, com foco global. E nesse ano, mesmo que os multimercados estão sofrendo, mas o nosso fundo está indo bem. Ele está acima do CDI, está bem. E tem esse outro que é o Sea Garden, ele tem alguma coisa líquida ou não? Qual que é a estratégia dele? O Sea Garden, nesse caso, ele é um feeder que a gente tem aqui no Brasil, que compra um fundo
da Fortune na Irlanda, que é um UCITS na Irlanda, que é um fundo de arbitragem de opções. Então, esse é um fundo de uma estratégia bem sofisticada. Então, se alguém achava que a renda fixa era meio chato, esse aqui vai achar o máximo, porque ele é um fundo que faz arbitragem de opções. Então, é uma estratégia bem sofisticada, que quem toca ela é o Simon Khalili, que é o fundador da Fortune lá na Suíça. E ele compra opções curtas, vende opções longas. É uma estratégia que chama Calendar Options, que aqui no Brasil, no mercado brasileiro, é difícil fazer porque você não tem opções muito longas com liquidez. Mas nos Estados Unidos, você tem opções muito longas, de 2, 3 anos, com muita liquidez. Então, você consegue fazer arbitragem de opções com vencimentos diferentes. E essa é a estratégia que esse fundo acaba seguindo. Muito bom. Como você tem essa visão global de mercado, quais são os mercados para a gente ficar de olho que você acha que vão despontar nos próximos anos, nos países? Sim. Então, eu acredito que hoje, olhando para o risco-retorno, em renda fixa, dá para ter bons rendimentos com um risco-retorno muito atrativo. Então, acho que a oportunidade hoje para buscar, para montar uma carteira de investimentos em renda fixa com boas empresas, com taxas muito interessantes. Daqui a pouco os juros vão começar a cair nos Estados Unidos, aqui no Brasil vai demorar um pouco mais, mas eu acredito que é o momento para buscar e para montar uma carteira, uma estratégia, olhando para a renda fixa de longo prazo, de uma forma ativa. Mas eu acredito que o que a gente está vendo hoje não vai durar muito tempo mais com esses yields altos, porque os juros vão começar a cair nos Estados Unidos. Então, esse é um lugar que eu estaria de olho. E no mercado de tecnologia nos Estados Unidos, focado em inteligência artificial, agora a gente está passando por um momento de turbulência, mas é nesses momentos que também tem que estar de olho. A gente, na segunda-feira de manhã, por exemplo, que foi quando deu esse estresse no Japão, a gente colocou uma ordem para comprar esse SOX, que é esse ETF de inteligência artificial, com uma queda de 10%. Acabou não passando, porque não chegou, mas foi perto. Então, é o momento de começar, quando você tem as visões de médio prazo, então quando tem esses movimentos, é o momento para avaliar. Será que vale a pena ir agora? Será que vale a pena não ir? A gente chegou a avaliar se compra ações japonesas também ou não. Se a gente acha melhor não entrar. Mas, então, acho que tem que ter uma... eu acho que hoje é um momento para olhar em renda fixa, buscando esses yields altos, e é o momento para construir uma carteira de renda variável conforme vão aparecendo as oportunidades. Porque ações não estão baratas hoje nos Estados Unidos e na Europa. Não dá para falar que está barato. O S&P está esticado. Por isso tem que agir de uma forma um pouco mais cirúrgica. Também algo que eu acho interessante comentar que aqui no Brasil existe os COIs, o Certificado de Operações Estruturadas. Isso cresceu muito, até quando eu estava no Bradesco, isso foi muito bem, cresceu bastante. Mas nos Estados Unidos, isso a gente está fazendo bastante, você tem como se fosse COIs listados em bolsa. Então você consegue comprar um COI hoje e vender amanhã, então você consegue comprar um pacote estruturado com liquidez. Caramba. Então, por exemplo, hoje, em vez de comprar o Nasdaq puro nos Estados Unidos, você consegue comprar um ETF que ele te dá uma proteção de 10% se o Nasdaq cair e tem um limite de ganho de 20%. Então, para a gente ganhar 20% no Nasdaq, está bom em dólares. Mas a gente não quer ficar 100% exposto se tiver uma correção. Então, esse é um instrumento que te dá uma proteção de 10%, então até 10% você não perde e você trava seu ganho acima de 20%. Legal, hein? Então, isso nos Estados Unidos... no mercado de ETFs, isso foi o que mais cresceu nos últimos meses. Realmente é algo bem interessante. Eu acho que pouca gente está de olho nisso ainda. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, já tem milhões de trades já que acontecem todo dia. E é algo que cresceu muito. E vocês, então, assim, o cliente Wealth, vocês distribuem ele nesses veículos? Ou não, olha também outras coisas? Sim, exatamente. Sempre nesses veículos. Compra os bonds, compra renda fixa, compra ETFs. Mas por aí. Tem momentos que a gente prefere, vamos comprar o Nasdaq puro, vamos comprar o S&P puro. Ou tem momentos que a gente vai falar, vamos focar em um tema específico de inteligência artificial. Tem momentos que a gente vai falar, vamos comprar com proteção. Sim. Então você tem
né, tantas coisas interessantes para fazer que realmente por isso que é um trabalho interessante, né? Vocês começaram me perguntando se eu gosto disso, Isso. não tem como não gostar, né? Tem tanta Apaixonante. coisa interessante que é muito bom, muito interessante. Tem algum outro país que vocês olham na América Latina? É só o Brasil mesmo? Ou tem Chile? Então, a gente olha para o Chile, olha para a Colômbia, olha para a Argentina, Uhum. olha para o Panamá, olha em geral. Um dos papéis, por exemplo, que a gente comprou, eu não gosto de dar muito exemplo de papel, porque às vezes eu falo um bond que a gente Aí comprou vai hoje, querer comprar. e aí tem investidor que compra, mas talvez Então a não gente é uma já vendeu recomendação, daqui a um mês. Já apanhou aí. Então né? não é uma recomendação, pessoal. Mas não, um que só- a gente comprou Isso é uma foi história. um que a gente comprou, tiveram 2 bonds que a gente comprou recentemente, um do governo da Colômbia, que é um papel de mais de 30 anos do governo, de 30 anos, que ele pagava mais de 8% em dólares. Então, para dólar é um retorno bem alto de um papel que é do governo, Mas é indexado a dólar. indexado a dólar, Dólar mais 8. dólar mais 8, Maravilha. exatamente. Então, muitas vezes a gente, vamos comprar esse papel em dólar, fazer o hedge para o Brasil. Então, quando a gente faz isso, o retorno em real acaba subindo mais ainda. Nossa, deve ter explodido. Né? E aí, como a curva fechou de juros, então esse papel ainda subiu um pouco recentemente. E a gente também comprou o bond do México, os bonds do México. Mas aí o da Colômbia você ganhou no câmbio, porque você estava em real, mais os 8. Então Isso foi o que? O ganho, assim. Quem já estava em dólar, então ganhou em dólar. Já Nosso ganhou, fundo, a gente tinha exposição ao dólar também, então por isso que o nosso fundo de entendi. renda fixa, a gente está esse ano, esse mês de julho, a gente rendeu 156% do CDI, nesse ano a gente está a 130%, então isso tudo pega em reais. Mas se a gente... então, na América Latina tem a Colômbia, que a gente comprou recentemente, e teve o México também, os papéis do governo do México. Você comprou em dólar e redeou Em em real. dólar, Tá. Entendi. Exatamente. Tá bom. E aí quando a gente olha para o México, a gente olha para dólar, olha em libra. Nesse último caso, a gente comprou um papel em libra e fez o hedge para dólar, que estava mais interessante do que o de dólar. Muito bom. Legal. Você acha que o mercado de ETF vai avançar no Brasil forte como nos Estados Unidos? Você acha que tem espaço para isso? Sim, então o mercado de ETFs aqui no Brasil é bem interessante. Aqui dá para lançar um ETF local ou dá para listar um ETF offshore aqui no Brasil. Então, recentemente, tiveram vários ETFs americanos que foram listados aqui no Brasil. Então, tem espaço para crescer bastante. Acho que ainda não tem tanta liquidez assim, mas realmente é um espaço muito grande. Tem uma avenida longa para crescer esse mercado. Bastante, né? Realmente tem muito espaço para crescer. Muito bom. Aí tem umas questões tributárias. Quando você lista um ETF offshore aqui no Brasil, tem imposto na fonte. Tem umas questões tributárias que, às vezes, dá para pensar em como otimizar a questão tributária, mas é algo realmente muito interessante. E a criptomoeda? Como é que vocês... Qual a opinião de vocês? Vocês analisam ou alocam ou Sim. não querem entrar? Então, com criptomoeda, eu vou responder junto com o ouro. Eu vou pegar o gancho das eleições nos Estados Unidos com o Trump também. Putz. Para responder tudo Boa. junto. Com o Trump, quando o Trump estava na frente das pesquisas, agora a Kamala Harris já está um pouco na frente, mas quando ele estava na frente, não o temor, mas a dúvida que o mercado tinha é como iria ficar a questão fiscal nos Estados Unidos. Porque o Trump ele pretende diminuir os impostos, pretende colocar mais gasolina na economia e deixar a economia crescer. Então isso aqui iria fazer com que os Estados Unidos aumentassem o endividamento. E é um problema, né? Quando você tem um país que só se endivida, igual uma empresa, que você vai aumentando a alavancagem, chega uma hora que o mercado, os investidores, todo mundo começa a se questionar, será que isso aqui é sustentável ou não? Então, esse é um receio que existe. Mas qual é a alternativa que você tem? Porque hoje o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então, para onde você vai? Você vai para a América Latina, você tem os problemas da América Latina. Você vai para a Europa, também é uma bagunça lá, a zona do euro, entra, sai, sempre tem uma história. Você vai para Inglaterra, em pounds, eles acabaram de sair Não acabaram, mas saíram alguns anos atrás. O franco suíço é melhor. O franco suíço, mas se valorizou muito, está muito valorizado. O franco suíço. Está valorizado, está caro lá. Então, você vai para o iene agora, mais ainda, ter toda essa bagunça no Japão. Então,
você não tem muito para onde ir quando você pensa em moeda. A China também é outra coisa. Então, por isso, por onde você consegue ir? Você vai para criptomoeda, para o Bitcoin. Por isso que quando o Trump estava na frente das pesquisas, o Bitcoin explodiu para cima, porque é uma proteção contra o dólar. Porque se a gente tiver um questionamento sobre a capacidade dos Estados Unidos pagar dívida, hoje nem passa na cabeça das pessoas, só mas imprimir dólar. você imprime dólar, mas inflação, então o dólar perde valor. Então, sim, mas tá tudo dolarizado, né? No final do exatamente. dia. Exatamente. Não, mas tudo bem. Qual é o hedge, né? Como você ganha dinheiro com isso? Tá em um lugar fora do dólar. E qual é o lugar fora do dólar que está bem? Então, porque se os Estados Unidos tiver um problema, outros países vão sofrer muito mais também. Você tem esse risk-off, então não adianta você estar em outra moeda que vai sofrer mais. Então aí foi onde o Bitcoin, as criptomoedas começaram a ganhar espaço, e o ouro também. Então o ouro também subiu bastante. Então o Bitcoin ele é uma proteção, né, contra esse risco Trump, risco Estados Unidos. É uma boa proteção. O ouro também é uma boa proteção. A gente na empresa prefere estar no ouro, porque você tem uma história maior, e você tem um hedge de risco geopolítico com o ouro. A gente prefere estar no ouro, mas realmente o Bitcoin é impressionante como ele vem ganhando força. E a questão do Bitcoin é que os governos eles podem atrapalhar um pouco, né, no crescimento da moeda. Porque na pandemia, né, se a gente pensar na pandemia, o trabalho, tá certo que os governos exageraram, mas no final eles salvaram a economia, né? Você vê, não teve nenhum grande país que quebrou, então eles fizeram um bom trabalho, só exageraram. E se o mundo tivesse sendo ligado, se tudo funcionasse com Bitcoin, você teria pessoas morrendo de fome. Porque quem vai ajudar as pessoas, quem vai ajudar se é tudo Bitcoin? Então, por isso que os governos, se tudo que os governos fizeram até agora, de prevenção de lavagem de dinheiro, colocando as regras, no Bitcoin isso você perde um pouco o controle. Então, por isso que a gente acredita que os governos não vão deixar um espaço tão fácil para o Bitcoin virar moeda. Por isso que vai ser difícil a gente chegar um dia e comprar pãozinho na padaria com Bitcoin. É difícil substituir o dinheiro porque os governos não vão deixar. Então... Eles estão criando a própria moeda virtual. Também. Para fazer frente a isso, na minha opinião. Também. E a importância do Larry Flink, do BlackRock, ter entrado nisso? Você acha que ali mudou o mercado mesmo? Mudou porque teve no final o mercado é oferta e demanda, né? Muita gente não queria comprar o Bitcoin direto, então quando você tem um ETF nos Estados Unidos, da BlackRock, então você cria mais acesso para outros investidores a comprarem as criptomoedas. Então, isso ajudou, né? Tanto que desde que ele abriu aquele ETF, o mercado de Bitcoin, o preço do Bitcoin subiu bastante. Então, realmente a demanda cresceu e ajudou, sim. Ajudou o mercado de Bitcoin. É um nome, né? De peso, né? E como que você olha a China? Dá para fazer negócio com a China? Dá para investir na China ou é tudo obscuro mesmo? Então, a China é um país difícil de fazer negócio, é um país que não tem confiança, né, para se investir. E é um país que acabou cortando muito as asas dos grandes investidores, empresários. Então é difícil investir num país assim. Sim. A gente tinha investimentos na Alibaba, que era a empresa como a Amazon chinesa, né? Que o rapaz ficou sumido. É verdade, né? É difícil de trabalhar, né, com um país que... Então, você tem aquelas empresas de educação online, Tal, você tem outras que simplesmente da noite para o dia o governo falou, vocês empresas não podem ter mais fins lucrativos. Da noite para o dia. Então imagina, você tem um mundo que estava investindo nessas empresas e o governo da noite para o dia fala, acabou. Canetou. Então, isso mostra que a China é um país que ele corta as asas de grandes empresários. Então você não tem aquela tese que o céu é o limite. Então, no momento que você tem essa barreira, que você não consegue crescer depois de um determinado nível, isso tira o incentivo de empreendedores a arriscar, a crescer e a buscar um crescimento. Então, por isso que a gente reduziu drasticamente a nossa posição de China. A gente até cortou mais ainda. A gente tinha investimentos na China, ETFs, fundos, etc.
A gente veio cortando porque a gente gosta de investir em países que o céu é o limite. Os Estados Unidos, é o Brasil, a Europa. Que uma empresa cresce, não vai chegar alguém e vai falar, até aqui você pode crescer. Então, por isso que a gente prefere investir em outros lugares que dão uma liberdade maior para o crescimento das empresas. E aonde que a gente fica de olho nos Estados Unidos? Flórida, Califórnia, tem algum outro lugar que vocês olham que tá crescendo, tá ficando forte? Então, assim, em termos de estados, eu não faria essa diferenciação. Acho que é mais o país, é mais o país e Não encontrar muda os muito. setores, né, os temas dentro dos Estados Legal. Unidos. Será que é o setor de energia, é o setor de bancos, é o setor de real estate, do mercado imobiliário? É mais a questão do tema do que as regiões. Frigorífico também, né? Só se a JBS contratar isso, né? Porque acho que é o próximo passo. Exatamente. E você acha que Miami vai ser a Nova York? Tá acontecendo esse movimento mesmo? Miami está forte, tem muito americano, né, que está se mudando para o sudeste dos Estados Unidos, Miami, Texas. Então está crescendo bastante e Miami está muito forte. Isso sim, olhando para a região de Miami, do sudeste, no mercado imobiliário, é uma área que está crescendo bastante. Legal. Então é um local que as perspectivas são muito boas. Realmente é... Mais calor, menos imposto, né? Tá todo mundo... Califórnia migrando, teve uma migração violenta, né? Exatamente. Enfim, A gente chegou a investir no mercado imobiliário nessa região do sudeste, porque realmente está tendo muitos americanos que estão se mudando para lá. Sim. Até mesmo quando eu estava no Bradesco, por exemplo, o Bradesco tinha um banco em Nova York e hoje está em Miami, né? BAC lá agora, BAC né? está em Miami. Então, você vê os brasileiros, né? Mas mesmo os outros, né? Muito do mercado financeiro está se mudando para Miami. Então está sendo um lugar em destaque. Mas também eu gosto muito de Nova York, né? Eu pessoalmente acho Nova York raiz, né? o melhor. Então, acho que nada substitui aquela energia das avenidas lá de Nova York. É meio que eu olho aqui, eu gosto da Paulista, que é onde a gente tá, mas a Faria Lima hoje é como se fosse. E você vai dar o spoiler mas Paulista lá é raiz. ou não, de Miami? Ou... Vai vir. Tá bom, calma. Eu vou ficar calma. quieto. Não, vai vir coisa boa. Mas é bom ficarem de olho que tem coisa boa nos Estados Unidos, sim. Alguém que está olhando agora o podcast e quer investir na Fortune, como que ele faz para conseguir acessar os fundos? Como que ele faz para conseguir investir o dinheiro com vocês? Certo. Então, os nossos fundos eles estão na plataforma do BTG. Legal. A gente, agora que a gente fez essa captação, fez o feeder, a gente está abrindo também outros canais. Está no Decoval, a gente vai estar no Safra, pretende estar no Bradesco também. Então, a gente está agora, depois de 2 anos que a gente investiu e pensou mais na estratégia, agora a gente está abrindo o fundo para captação e depois de ter resultados muito bons. Então, ano passado, o nosso fundo rendeu 110% do CDI. Quando a gente compara na indústria de fundos de renda fixa, ano passado foi um ano muito difícil aqui no Brasil. Teve vários eventos de crédito. Então, do ranking que a gente acompanha, o nosso fundo ano passado ficou em 2º lugar. Que legal. E esse ano a gente também está caminhando bem. A gente está a 130 no CDI nesse ano. Legal. E qual que é o valor mínimo para estar na Wealth? Vocês têm algum valor mínimo, algum valor de corte? Então, na Wealth Management a gente está mais focado nos clientes high e ultra high net worth clients. Mas nos fundos, a partir de R$5.000, aí já... Esse é uma flexibilidade aí. Esse é o mínimo dos fundos. Com 5 mil pode acessar os investimentos que os grandes acessam, né? Exatamente. Muito bom. Maravilha. Conhece bastante, né, de mercado internacional. Opa, vou colocar lá meu dinheiro. A investir depois desse pitch aqui. Vou dar uma olhada, lógico. Vai ser um prazer. Daniel, quero agradecer demais. Obrigado pela conversa e parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Dá para ver que você conhece muito bem o mercado, que falamos de tudo praticamente e você é raiz, conhece tudo lá. Parabéns, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Gui. Valeu, obrigado mais uma vez. Agora foi MBA Global. É isso aí. Lucão, obrigado. Valeu. Top demais esse de novo. Aprendeu muita coisa? Sim, demais. Tem que ouvir de novo, né? Pra raciocinar as palavras. Bom demais. Você acompanhou o episódio, muito obrigado. Te vejo no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Okay, let's go.